Fala galera, sou o Matheus, monitor de anatomia 2, e hoje eu vou fazer para vocês uma correção do simulado de sistema respiratório. Os outros monitores são o Felipe Chueire, o Gabriel Cola e o João Paulo Vargas. Então vamos começando aqui rapidinho então. Primeira questão, sobre a anatomia da laringe, assinale a alternativa correta. Primeiro, então, o músculo tireoaritenoide posterior é o único músculo que faz a adução das cordas vocais. Essa alternativa está errada porque não é a adução. O único músculo, a única ação do músculo tireoaritenoide posterior é a abdução. Então, a maioria dos músculos da laringe fazem a adução ou algum tipo de tensionamento, enquanto o tireoaritenoide posterior faz a abdução. Próxima alternativa, todos os músculos da laringe, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos, são inervados pelo nervo laríngeo recorrente. Essa alternativa também está errada, porque tem dois erros nela. O primeiro é que nem todos os intrínsecos, né, são inervados. Você tem que lembrar daquela exceção, tá? Todos os músculos intrínsecos da laringe são inervados pelo nervo laríngeo recorrente, exceto o músculo cricotireoide. Tá? Esse músculo ele é inervado pelo ramo externo do nervo laríngeo superior, tá? Enquanto os músculos extrínsecos da laringe seriam aqueles infraiórdeos e supraiórdeos, alguns deles, e eles têm outras inervações, como por exemplo o alça cervical, o alça do hipoglosso, entre outras. Próxima alternativa. A zona supraglótica é compreendida como a região entre o átrio da laringe e a prega vocal verdadeira. Essa também está errada, galera. Por quê? Porque a região supraglótica a gente compreende como a região entre o ádito e a prega vocal falsa, não verdadeira. Ou prega vocal falsa é sinônimo de prega vestibular. Então, vai do ádito até a prega vocal falsa. E isso é o que a gente compreende como zona supraglótica. Entre a prega vocal falsa e a prega vocal verdadeira, a gente tem a zona glótica. E abaixo da prega vocal verdadeira, a gente vai ter, então, a zona infraglótica. Beleza? Então, essas são as regiões da laringe. Próxima alternativa. Os nervos da laringe provêm do nervo craniano X, ou 10. Essa é a questão correta, então. Nervo craniano 10, lembrem que é o nervo vago, tá? Então, o nervo vago que dá aqueles ramos, tá? Até tem uma imagem aqui que eu botei para vocês. Então, aqui o nervo vago é o 10º nervo craniano, vai sair lá do fôramen jugular, na base do cérebro. Vai dar o nervo laríngeo superior, né? Esse nervo laríngeo superior vai se dividir em ramo externo e ramo interno, enquanto também vai dar o nervo laríngeo recorrente ou inferior, né? Nervo laríngeo recorrente e inferior são sinônimos, tá? Então, essa é a alternativa correta, tá? A próxima alternativa aqui, a artéria laríngea inferior é ramo do tronco costo-cervical. Ela tá errada, tá? Por quê? Porque a artéria laríngea inferior, ela vai ser ramo da artéria tireoide, tá? Inferior. E essa artéria tireoide inferior, também, ela não é ramo do tronco costo-cervical. Ela é ramo do tronco tíreo-cervical. Então, vem do tronco tíreo-cervical, beleza? Esse tronco tíreo-cervical lá é um raminho lá da artéria subclávia. E esses ramos, vocês conseguem lembrar todos lá naquele vídeo de angiologia geral que eu fiz. O primeiro vídeo lá do canal. Então, vocês conseguem dar uma olhada lá, beleza? Então, próxima questão. Em relação à anatomia das pleuras, é certo que consta em... Letra A. A face de Simpson corresponde ao espessamento apenas da cúpula pleural. Gente, essa alternativa está errada, tá? Por quê? Porque a face de Simpson, até coloquei uma imagem aqui para vocês verem, ela não é um espessamento apenas da cúpula cervical, e sim um espessamento da face endotorácica, tá? Então aqui, ó, você quer ver, é a face endotorácica, tá? Se espessando, e ela também recebe uma contribuição aqui, ó, tá vendo?
da porção cervical da pleura, ou a cúpula pleural, então a gente pode dizer que a face de Simpson corresponde ao espessamento da face endotorácica junto da cúpula pleural, beleza? Próxima alternativa. A parte diafragmática da pleura parietal cobre a face inferior do diafragma. Não é inferior, né, galera? Superior. Lembrem que a pleura, os pulmões estão acima do diafragma, né? Não abaixo. Próxima alternativa. No hilo do pulmão é a parte mediastinal da pleura que se reflete e torna-se contínua com a pleura parietal. O erro está aqui, beleza, galera? Não é a pleura parietal, é a pleura visceral. Porque o que acontece? Lembrem que as duas pleuras, elas são contínuas, tá? E nesse caso, como elas são contínuas, é a pleura visceral, então ó, a pleura visceral, que dá continuidade, tá? A pleura, opa, esqueci do S aqui. Visceral, que dá continuidade com a pleura parietal, tá? Parietal. Beleza? Então, a pleura parietal que vira a pleura... a pleura visceral que vira a pleura parietal, ok? Próxima alternativa, a pleura parietal costal separa-se da caixa torácica através da fáscia endotorácica. Então, galera, essa aqui é a alternativa correta, tá? Relembrando rapidamente aqui o que acontece, então. Aqui tem as costelas, né, anteriormente ou posteriormente, como vocês podem preferir. Aí, depois das costelas, a gente vai ter a fáscia endotorácica, tá? Então, a fáscia endotorácica. Depois da fáscia endotorácica, a gente vai ter a pleura parietal. Depois a gente vai ter pleura visceral. E depois o pulmão, tá? Pulmão. Então, essa é a sequência correta, tá? Então, tá certinho. A cavidade pleural é preenchida por líquido pleural. Está entre o pulmão, entre o parênquima pulmonar, né? E a pleura visceral. Essa alternativa está errada por quê? A cavidade pleural, galera, ela não fica entre o parênquima pulmonar e a pleura visceral, e sim entre a pleura visceral e a pleura parietal. Justamente essa parte branquinha aqui, entre a pleura visceral que está em contato com o parênquima e a pleura parietal que está em contato com a caixa torácica. Então, o espaço pleural, tá? A cavidade pleural fica entre essas duas lâminas. Então, é por isso que essa alternativa está errada, tá? Então, aqui já foi. Essa próxima questão aqui, número 3, ninguém errou. De quem fez o simulado, ninguém errou. Então, a certa é a alternativa A. Então, não tem muito por que a gente ficar se alongando aqui, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas vamos aproveitar o nosso tempo aqui, tá? Próxima questão, então. A faringe possui quantas aberturas para a comunicação? Essa questão, muita gente errou, tá? Porque acabou esquecendo de alguns pontos, tá? Que devem ser relembrados aqui. Então, vamos relembrar aqui, ó, que a faringe era dividida, então, em nasofaringe, tá? Nasofaringe, que é justamente a parte que está em contato com a cavidade nasal. Logo embaixo aqui, a orofaringe, que vai desde o palato mole até o átrio da laringe. E depois a laringofaringe, tá? Então, quais são as aberturas, tá? Então, lembrem que o contato da cavidade nasal com a nasofaringe é feito pelas coanas, tá? Aquelas estruturas que fazem o contato. Só que lembrem que a cavidade nasal é dividida por um septo. Aqui, ó, o septo nasal. Então, esse septo nasal divide a coana em duas. Então, são duas coanas, tá? Então, são duas coanas, tá? Depois, acho que muita gente esqueceu desse detalhe aqui, tá? Na nasofaringe, existe esse ósteo aqui, ó. Tá vendo? Esse ósteo, ele tá presente dos dois lados, tá? E ele é justamente a comunicação da nossa cavidade nasal com o ouvido médio, a cavidade timpânica. Então, quando você tá com aquele problema, né? Que tá descendo a serra e tá com o ouvido trancado... E muita gente fica abrindo a boca porque sente que melhora. E justamente porque essa cavidade
que é o osteofaringe da tuba auditiva, tá? Esse ósseo aqui, ó, osteofaringe da tuba auditiva, ele ajuda a equalizar as pressões. Então, tem duas coanas, mais dois ósteos. Vou colocar aqui, ó, ósteos faríngeos, mas o nome correto é osteofaríngeo da tuba auditiva, tá? Porque justamente conecta com a tuba auditiva. Depois disso aqui, vai ter justamente a comunicação da boca com a orofaringe, que vai ser o que a gente chama do istmo das fauces, tá? Mais um istmo, tá? Istmo das fauces. E depois aqui, a laringe passou a ser laringofaringe e vai ter comunicação, então, com a própria laringe e com o esôfago. Então, mais uma laringe, mais um esôfago. Então, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 7. Então, a resposta correta, 7 aberturas, tá? Próxima questão. Em relação à anatomia do pulmão, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Os pulmões possuem, em sua face posterior, impressões deixadas pelas estruturas do mediastino. Galera, essa questão está errada, tá? Por quê? Não é na face posterior, é na face medial. Lembrem que o mediastino ele fica entre os dois pulmões, como eu coloquei aqui nessa questão, nessa imagem. O mediastino ele fica entre, percebam que justamente as impressões deixadas pelo mediastino vão estar na face mais medial, aqui ó. Na vista medial, por exemplo, do pulmão esquerdo, vai estar aqui o sulco da aorta, tá? Entre outras estruturas aqui que também estarão aqui. Então, justamente na face medial do pulmão é que a gente encontra essas depressões, tá? Deixadas pelas estruturas do mediastino, tá? Próximo, o ápice do pulmão fica acima da primeira costela. Para protegê-lo, a face endotorácica faz um espessamento, que junto com a cúpula pleural se chama face de Simpson. E é exatamente aquilo que eu falei para vocês, galera, lembra? Então, a face de Simpson é um espessamento da face endotorácica junto com a cúpula pleural. A próxima aqui, então, o segmento S1 mais S2 do pulmão esquerdo se chama segmento ápico posterior. É isso aí mesmo, tá? Próximo, os segmentos lingulares superior e inferior correspondem a S5 e S6, respectivamente. Isso aqui tá errado por quê, galera? Porque não é S5 e S6. Vamos relembrar aqui os segmentos broncopulmonares. Aqui, ó, na questão anterior aqui, ó, S1 mais S2, ápico posterior. E aqui que eu tô passando agora, tô fazendo o contorno aqui, isso é o que corresponde à língula do pulmão esquerdo. E essa língula do pulmão esquerdo não é S5 e S6, e sim S4 e S5, beleza? Então esse que é o erro da questão. Então, VFVVF, aqui ó. Próxima questão. O septo nasal é constituído por letra A, cartilagem do septo, processo palatino da maxila e osso pterygoide, tá? Nada a ver isso aqui, tá? Osso pterygoide. Próxima alternativa, cartilagem do septo, vômer, lâmina perpendicular do osso etimoide. Exatamente, galera. Então, cartilagem do septo, aqui ó. Essa cartilagem do septo nasal, tá? A lâmina perpendicular do osso etimoide, ó, lembra aqui a crista galli, os forames da lâmina craniforme. E aqui a lâmina perpendicular, tá? Lâmina perpendicular do etimoide. E esse último ossinho aqui, osso vômer. Então, esse é a composição do septo nasal. Então, aqui, letra B, a correta. Na outra, isso aqui tá errado também, esqueci de falar. Na letra C, o que tá errado aqui, osso esfenoide, nada a ver. E na letra D, aqui, ó, lâmina horizontal, não é lâmina horizontal, âmago pterigóide, nada a ver, beleza? Então, letra B é a correta. Passando agora para questão número 7, são estruturas do mediastino posterior, tá? Lembrando lá, mediastino posterior são todas aquelas estruturas que vão estar após o saco pleural, tá? Então, o mediastino inferior é dividido em relação ao saco pleural. Então, as estruturas que vão estar posteriormente ao saco pleural e ao coração são as estruturas do mediastino posterior. Então, letra A,
Esôfago, correto. Vamos colocar aqui de verde. Esôfago, correto. Traqueia, incorreto. Aorta descendente abdominal, algumas pessoas podem cair na pegadinha aqui e marcar aqui sim. Só que não é o que acontece, tá? Não é abdominal. Lembra que a abdominal tá depois do diafragma. Seria a torácica, tá? Ducto torácico, correto. Veia ásicos, correto. Esôfago também. Então, essa aqui é a alternativa correta. Vamos ver as próximas. Aorta descendente torácica, dessa vez está correto. Nervo frênico? Nervo frênico não. Lembre que o nervo frênico ele passa lá no mediastino médio junto com a artéria pericardiofrênica, aderida ao pericárdio fibroso. Então, tá errado. Aqui é mediastino médio, tá? Ducto torácico, sim. Timo, já tá errado aqui. Torácica interna também tá errado. E o coração e o saco pericárdico são estruturas justamente do mediastino médio, então também tá errado, beleza? Próxima questão. Com base em seus conhecimentos anatômicos do pulmão, assinar a alternativa incorreta. Tá, então, incorreta. Letra A. O pulmão direito é mais pesado que o esquerdo. Justamente, ele é maior e mais pesado, tá? Justamente lembra que ele tem 3 lobos, tá? Por esse fato, dá para se lembrar que ele é maior e também mais pesado que o esquerdo. Próxima alternativa. A língula do pulmão esquerdo corresponde grosseiramente ao lobo médio do pulmão direito. E é isso que acontece, tá, galera? Lembre que o pulmão esquerdo ele tem só 2 lobos. Porém, ele tem aquela proeminência que a gente chama de língula do pulmão esquerdo. E essa língula, a gente pode dizer que grosseiramente ela corresponde ao lobo médio. Até porque ela tem uma vascularização individual, né? Separada ali dos outros segmentos do lobo superior. Então, grosseiramente a gente pode dizer que sim, mas anatomicamente, fisiologicamente, não, né? Porque o pulmão esquerdo só tem 2 lobos. Próximo, a vascularização nutrícia dos pulmões é feita principalmente pelas artérias brônquicas. Isso aí, essa aqui tá correta. Tá? Correto? Aqui, correto. Próximo, a artéria brônquica direita, em grande parte dos casos, provém da primeira intercostal aórtica. Gente, bastante gente se confundiu, tá? Nessa questão. Lembra que as artérias brônquicas, elas são em número de 3, tá? Vou colocar aqui, ó. São número de 3. Tá? Opa, perdão. Aqui, ó. Em número de 3. Sendo que são 2 esquerdas e uma direita. Essas 2 esquerdas, percebam aqui, ó, galera. Elas estão saindo diretamente da aorta, tá? Estão saindo diretamente da aorta. Então, esses são os diretos. Já a direita, ela tá... Essa aqui, ó. Artéria brônquica direita. Percebam que ela sai do que a gente chama da terceira artéria intercostal posterior. E lembre que as 2 primeiras artérias intercostais posteriores, elas provêm da artéria intercostal suprema, que por sua vez é ramo do tronco costo-cervical da artéria subclávia. Então, a gente diz que a terceira intercostal posterior seria a primeira intercostal que vem da aorta, justamente por isso que a gente fala que é a primeira intercostal aórtica, tá? Então, por isso que essa alternativa também está correta. Próxima alternativa. A veia do lobo médio do pulmão direito é um ramo da veia pulmonar direita inferior. Aqui que tá o erro, tá, galera? Não é inferior, é superior. Vamos revisar aqui, ó. Percebam aqui as veias pulmonares. Lembre que as veias pulmonares, elas seguem... elas são em número de 4 justamente porque elas seguem a tendência dos lobos, tá? De drenagem. Então, aqui, ó. O pulmão esquerdo tem esses 2 lobos, então seriam só duas veias, tá? Uma superior e uma inferior. Já o pulmão direito, como ele tem 3, ele tem então uma pro lobo superior, uma pro lobo inferior, e a pro lobo médio estaria faltando, mas não é o que acontece. A veia do lobo médio, então vou colocar aqui, ó. A veia do lobo médio, ela provém da veia pulmonar superior direita.
Então é isso, tá, galera? Por isso que aqui tá errado, então é a alternativa que tem que se marcar. Questão 9, então. De acordo com as características gerais dos pulmões, assinaram incorreta. Então é incorreta novamente. O pulmão esquerdo possui apenas uma fissura oblíqua. Isso aqui tá certo, tá? A drenagem linfática segue o esquema clássico de divisão. Gente, essa é a questão errada, tá? Por quê? Vou explicar aqui para vocês. Lembrem aqui, ó, que o sistema clássico de divisão seria o seguinte: o ducto torácico, que é aquela estrutura lá que já falamos algumas vezes, a gente diz que ela drena a hemiface esquerda, o hemitórax esquerdo, o membro superior esquerdo, todo o abdômen e todo o membro inferior, tá? Enquanto o ducto linfático direito, ou a gente chama também de grande veia linfática direita, ela drena a hemiface direita, hemitórax direito e membro superior direito, tá? Então, esse seria o esquema clássico de divisão. Tudo que está à direita aqui, né? No caso dos pulmões, vou desenhar dois pulmãozinhos aqui, ó. Pulmãozinho e o outro aqui, tá? Esse com 3 fissuras aqui, com 2 fissuras e 3 lobos, e esse só com uma fissura, tá? O que acontece? No caso dos pulmões, o esquema clássico que a gente diz seria dizer que o pulmão direito drenado pela grande veia linfática direita e o pulmão esquerdo pelo ducto torácico. Mas não é bem assim que funciona, tá? O que acontece? O pulmão direito, realmente, ele é drenado, tá? Pela grande veia linfática direita. Então a gente pensaria, tá, o esquerdo pelo ducto torácico. Só que não é o que acontece. O lobo superior, tá? Vou colocar aqui, ó, em outra cor. O lobo superior do pulmão esquerdo é drenado pelo ducto torácico. Enquanto o lobo inferior, ele vai ser drenado, vai ser dado justamente pela grande veia linfática direita, tá? Coloquei até a mesma cor para vocês lembrarem aqui. Então, esse não é o esquema clássico de divisão linfática. Então, por isso que essa é a alternativa que tem que ser marcada, porque ela está incorreta, tá? Seguindo aqui rapidamente, a sequência correta de anterior para posterior no hilo pulmonar direito é veia, artéria, brônquio, certo, né? Lembre que no pulmão direito vai ser veia, artéria, brônquio, VAB, enquanto no pulmão esquerdo vai ser veia, brônquio, artéria, VBA, beleza? Próxima alternativa, o pulmão esquerdo possui 2 artérias brônquicas nutridoras e o direito apenas uma, derivada de uma intercostal, podendo ser T3 ou T4, justamente aquilo que eu falei para vocês lá, lembra, galera? Então a terceira intercostal posterior vai dar a artéria brônquica direita, tá? Próxima alternativa, o ligamento pulmonar barra triangular é uma dobra pleural que sustenta o pulmão em seu devido lugar. E é justamente isso que acontece. Justamente quando a pleura visceral ela se dobra para formar a pleura parietal, ela forma uma espécie de um espessamento um pouco maior, tá? Esse espessamento a gente chama de ligamento pulmonar. E ele se liga ali nas estruturas e sustenta o pulmão em seu devido lugar. Próxima questão.